Antes, eu tenho que me manifestar o meu repúdio por mais uma sessão ontem não realizada pelo Senado Federal. Uma medida antidemocrática da mesa diretora, desde o ano passado, em 200 anos no Senado Federal, não permite que qualquer senador possa abrir a sessão como sempre foi. Tem que ser alguém da mesa e a gente entende que muitas vezes os senadores que compõem a mesa não têm condição. Então, fica o registro, não é a primeira vez, é bem a 10ª que isso acontece e tira uma oportunidade de debate, tira uma oportunidade de denúncia, de pronunciamento de senadores eleitos como eu. Senhor presidente, o juiz Guilherme Roman Borges, da 13ª Vara Federal de Curitiba, anulou os acordos de colaboração premiada e não percepção penal de Jorge Luiz Brusa, que é no valor de 25 milhões de reais. Ele foi um dos denunciados pela Operação Lava Jato, com provas materiais e testemunhais pela prática do crime de lavagem de dinheiro. Antes desse caso, o STJ já tinha anulado os processos de Glauco Legatti, ex-dirigente da Petrobras, e de Djalma Rodrigues, ex-diretor da Petroquisa. E já existem mais de 26 petições semelhantes só no STF. Isso é uma pequena parte do terrível efeito cascata proveniente da decisão imoral tomada pelo ministro Dias Toffoli em setembro de 2023, anulando todos os acordos de leniência da Odebrecht, quando disse, abro aspas, a prisão de Lula foi um dos maiores erros judiciários da história do país. O Brasil, senhor presidente, vive sua maior calamidade. Diferente das enchentes que destruíram boa parte do Rio Grande do Sul e das queimadas, agora lembradas pelos colegas, que chegam a mais de 100 mil focos de incêndio, as quais o próprio tempo permitirá a recuperação. A calamidade que a gente vive hoje é, sobretudo, moral. A mãe de todas as crises, e assola as bases de uma nação que assiste estarrecida à apologia da corrupção e da impunidade dos poderosos, feitas pela Suprema Corte de Justiça. A Lava Jato teve início em 2014 e em quase 7 anos, com 79 fases, conseguiu promover 195 denúncias, 244 ações penais, 1.921 mandatos de busca e apreensão, 560 prisões e 981 condenações de políticos corruptos, poderosos, e de empresários também corruptores e corruptos. Foram 278 acordos de colaboração premiada e de leniência, em que obteve o compromisso para a devolução de 22 P de bola e de índio, de reais, dinheiro roubado, em parcelas durante 20 anos, devolvendo para o Brasil. Relatórios oficiais do próprio TCU apontam que os prejuízos causados chegaram a 29 bilhões de reais aos cofres públicos. Provas materiais e testemunhais incontestáveis fizeram com que dezenas de empresários e políticos poderosos fossem parar na cadeia, incluindo Lula, que foi condenado a 12 anos de prisão em 3 instâncias por ter chefiado o maior esquema de corrupção da história do Brasil. Para termos uma ideia do tamanho dessa sangria, gosto de lembrar de apenas uma das 278 colaborações premiadas. A do engenheiro Pedro Barusco, um gerente do 3º escalão da Petrobras, que sozinho devolveu 500 milhões de reais. Fica a pergunta, esse dinheiro caiu do céu? Ou foi roubado? E agora a gente vai ter que devolver para ele o dinheiro roubado? É surreal o que a gente está vendo no Brasil, a inversão de valores. O esquema foi tão pesado que obrigou uma das maiores empresas brasileiras, a Odebrecht, a criar um departamento específico apenas para administrar o pagamento de propinas. Todos os usuários eram identificados por codinomes. Olha que vergonha. Um deles era o amigo do meu pai. Nada pode ser mais degradante para um país do que a institucionalização da corrupção como mecanismo natural de gestão dos recursos públicos. Eu quero mais uma vez repetir
que foi esse legado histórico, conferido como Lava Jato, conhecido como Lava Jato, uma das principais razões que me levaram a disputar pela primeira vez a eleição em 2018. E foi justamente em 2019 que começou a destruição desse legado, com o vergonhoso julgamento em que o STF, por 6 votos a 5, mudou o entendimento de 2016, acabando com a prisão em segunda instância. Na verdade, senhor presidente, os 3, inclusive a nossa casa, no Congresso Nacional, os 3 poderes da República conspiraram para acabar com a Lava Jato. Eu quero mais uma vez repetir aqui, deixando muito claro, dessa forma que todos os envolvidos no esquema estão livres, porque dispõem de muito dinheiro para contratar advogados poderosos, caros, e com isso procrastinar indefinitivamente seus processos até que sejam beneficiados pela prescrição. Dentre eles, o caso emblemático de Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, mas gozando a vida no conforto de suas luxuosas mansões agora. Um escárnio para com milhões de brasileiros que acordam cedo todos os dias para trabalhar honestamente e sustentar com seus elevados impostos um sistema corrompido e corruptor. Não tem como dar certo. Mas esse escárnio um dia terá fim, porque tudo aquilo que está apodrecido não se sustenta e pode cair a qualquer momento. Até lá, temos que perseverar no bem e na verdade, confiando totalmente na justiça divina e fazendo a nossa parte. Pessoas de bem precisam se juntar, senhor presidente, e combater o bom combate. Nós temos um pedido de impeachment que está aí na mesa do Senado, um super pedido, com 157 deputados federais assinando, mais de 1.500.000 brasileiros, né, com uma série de dados errados de desrespeito à Constituição, de violação dos direitos humanos, que o mundo todo está vendo que o Brasil está desrespeitando, e nós precisamos efetivar o impeachment, pelo menos analisar, que o Senado tenha coragem. Cada senador, qual que você pensa, mas não podemos negar isso à população brasileira, sob pena de desmoralização completa da nossa casa. Eu encerro com essas palavras proféticas ditas por Ulisses Guimarães em 1988, no dia da promulgação da nossa tão vilipendiada, falecida Constituição. Abro aspas, a corrupção é o cupim da República. Não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem roube. Eis aí o primeiro mandamento da moral pública. Muito obrigado, senhor presidente. Deus abençoe a nossa nação.